Se você vive se comparando com as pessoas ao seu redor, se para você todas as pessoas são boas o suficiente, coisa que você não é, se você tem esse sentimento de inferioridade enraizado em você, não precisa ficar tão assustado, porque você faz parte de 95% da população que possui o mesmo sentimento que você. Isso é motivo suficiente para você continuar assistindo esse vídeo até o final, porque aqui você vai descobrir o porquê isso acontece, o porquê você tem esse sentimento e como você vai fazer para tirar ele da sua vida. Então, bora pro vídeo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcélia Zestielo, para quem não me conhece. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre comparação, né? Sobre o que faz a gente se comparar com outras pessoas, por que a gente faz isso, quão ruim e negativo é ter esse sentimento e como e o porquê devemos tirar esse sentimento de dentro da gente, porque obviamente isso só nos traz coisas ruins e não deixa a gente crescer e avançar na vida. Primeiro eu gostaria de dizer, né, que esse ato de comparação é quase meio que cultural, né? Todo mundo se compara, a gente sempre está se comparando com as pessoas, é meio que normal. E por que isso não faz sentido, Marcela? Não deveria ser normal. A gente meio que cresce aprendendo que se fulano tem uma vida de uma certa forma, você precisa ter uma vida igual a de fulano ou melhor, né? A gente desde criança, nossos pais acabam comparando as nossas atitudes com os dos nossos amigos, né? Comparando a vida que você precisa ter com das pessoas, até mesmo da sua família. Então você sempre vai passar por situações em que você será comparado a alguém teoricamente melhor que você, certo? E aí você vai acabar cultivando um sentimento de inferioridade. São sentimentos destrutivos. Os nossos pais fazem isso com a gente. Por mais que sejam situações com boa intenção da parte deles, são atitudes que acabam nos prejudicando ao longo dos anos, né? Então nos tornamos adultos que não sabem lidar muitas vezes com as nossas emoções, lidar com a nossa realidade, lidar com a nossa individualidade, né? Por conta de comportamentos e crenças que foram instalados na nossa vida e na nossa mente. O que acontece? Você concorda que todas as pessoas possuem características, embora semelhantes? Cada um de nós somos individuais e possuímos características diferentes, né? Então, por exemplo, um dançarino, ele se destaca por dançar bem, por saber dançar, por saber executar essa tarefa. Eu sei que existe um dançarino que dança melhor do que eu, certo? Eu sei, por exemplo, que o motorista de ônibus dirige melhor um ônibus do que eu. Então, certo seria a gente se comparar com tudo e todos ao nosso redor o tempo inteiro. Onde eu quero chegar? O fato é que sempre vão existir pessoas melhores do que a gente em alguma coisa. Um corredor, um cantor sabe cantar muito melhor do que eu. E por que eu não estou me comparando o tempo inteiro com todo mundo, se eu sei que existem diversas pessoas no mundo que sabem fazer coisas melhores do que eu? Por algum meio, a gente dentro da gente procura se comparar com pessoas que a gente elege de uma certa forma superiores a gente em relação a alguma coisa. Então, não faz sentido eu me comparar com uma pessoa que eu escolhi, que ela de alguma forma é melhor do que eu em algo, e aí eu me sinto inferior a ela, porque eu decidi que seria dessa forma. A questão que a gente tem que pegar aqui é que nós somos seres individuais. Deus nos fez de forma individual. Então não é justo eu me comparar com qualquer pessoa que seja, porque no mundo existem mais de 8 bilhões de pessoas. O mais legal disso tudo é que nós somos todos diferentes uns dos outros. Então não é justo, não faz sentido você criar algum grau de comparação, sendo que você nunca será aquela pessoa que você está se comparando, em hipótese alguma. E como essa pessoa nunca será você. A graça é justamente essa, da gente ser diferente, da gente possuir a nossa individualidade. Quando a gente está se comparando o tempo inteiro com as pessoas, isso só significa que a gente não conhece a gente mesmo. Isso só nos diz que nós precisamos buscar pelo autoconhecimento, que nós precisamos olhar para dentro da gente e conhecer a nós mesmos, porque tá faltando isso. Quando eu enxergo no outro uma pessoa que tem um potencial muito maior do que o meu, eu me coloco para baixo, me sentindo inferior, quer dizer que eu não me conheço, que eu não sei quem eu sou, que tem um buraco aqui dentro que não tá preenchido, porque tá faltando alguma coisa dentro de mim. E só eu posso buscar isso para mim. É o meu dever olhar para isso que tá faltando e procurar entender quem eu sou de fato, porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu me descobrir, que eu encontrar propósito na minha vida e saber o que eu estou fazendo aqui,
Eu não preciso mais enxergar o outro, tentar me comparar com ele, porque eu sei o que eu preciso melhorar em mim. Então eu tenho que estar em busca da minha melhor versão, em busca do que faz sentido para minha vida, para minha própria evolução. E não em comparação à vida do outro, porque cada um tem uma vida, cada um tem um momento diferente, cada um tem a sua particularidade. E essa é a graça de nós, seres humanos. Vocês conseguem perceber que essa comparação que a gente acaba criando com as pessoas é muito mais mental do que real? Porque de fato ela não existe. A gente cria na nossa mente, a gente cria na nossa cabeça. A gente de alguma forma encontra atalhos dentro da gente que faz a gente eleger certas pessoas, certas situações para a gente se colocar nesse nível de inferioridade. A gente não deve alimentar esse sentimento de inferioridade e nem o de superioridade, né? Nós somos apenas nós mesmos, somos diferentes. Então, quando uma pessoa também busca sempre ser superior a outra pessoa, isso quer dizer que ela está buscando essa superioridade para compensar o sentimento de inferioridade que possui nela, né? Porque a inferioridade e a superioridade são lados da mesma moeda. Então, não existe ninguém superior e nem inferior a você. Existem apenas pessoas diferentes de você. A única competição que devemos alimentar na nossa vida é a competição com nós mesmos, né? É você saber o quanto você está evoluindo ao passar do tempo, o quanto você já caminhou, o quanto você progrediu e o quanto você vai progredir ainda. Vocês percebem que não faz sentido você se comparar a outra pessoa. Alimentar esse sentimento é alimentar um sentimento de inveja, um sentimento ruim, um sentimento de escassez. A única coisa que isso faz é fazer a sua vida não ir para frente, a sua vida não avançar, porque ao invés de você estar olhando para dentro de você, olhando para as suas conquistas, olhando para o seu caminho, olhando para a sua vida, você está olhando para dos outros. E aí, quando você perde tempo focando nas pessoas ao seu redor, você acaba não focando em você. Então, como você vai melhorar se você só está olhando para fora, se você está olhando para os outros, se você está preocupado com outras questões a não ser as suas? Não tem como você cuidar do seu jardim olhando para o jardim do outro. Não compare o palco de ninguém com os seus bastidores. Até porque as pessoas só mostram um lado bom das coisas, né? Principalmente nas redes sociais, né? Que é uma vitrine onde cada vez mais as pessoas estão compartilhando a sua vida, compartilhando, na verdade, o que elas querem mostrar. Então, se você que é você não mostra as suas dores, né? Não mostra o lado ruim que tem na sua vida, por que você acha que as outras pessoas só têm esse lado bom que elas estão mostrando, né? Todo mundo tem os bastidores, tem o lado ruim, tem o lado negativo, só que não é mostrado, até porque não faz sentido ser mostrado. E faz menos sentido ainda você comparar as suas emoções, né, as suas questões internas, porque só você sabe dos bastidores da sua vida, né? E você quer comparar os seus bastidores com o palco de outra pessoa, com o lado bom da vida do outro. E isso não faz sentido. Quando você for naturalmente ser induzido a cultivar esse sentimento, você já para e você tome consciência disso, né? Quando você estiver se comparando com alguém, você para e pensa mesmo que não faz sentido. E lembre-se, enquanto você estiver focado na vida do outro, enquanto você estiver comparando a sua vida com o outro, você vai estar perdendo tempo. Quando você perde tempo olhando para fora, olhando para o externo, olhando para os outros, você não tem tempo para olhar para si mesmo. E é só olhando para si mesmo que você vai evoluir, que você vai crescer, que você vai buscar e tirar o melhor que tem de você. E no final das contas, é isso que importa. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e que você pare de se comparar com as pessoas, porque você tem o poder de escolher não ser assim e não fazer isso. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Conta nos comentários qual foi o insight que você teve ao assistir esse vídeo. Faça sua inscrição aqui no meu canal. Ative as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar um vídeo novo. Me segue lá no meu Instagram, MarceliZ. Lá eu compartilho tudo em tempo real, vários insights, tem muita coisa legal por lá. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!